Hoje vamos falar de esperança, o tema ao qual o Senhor gerou no meu coração. Jeremias 29, o versículo 11, o 12 e o 13. E seguindo dentro do que o Senhor falou, o contexto dessa mensagem, vamos estar falando sobre o povo de Israel que estava no exílio na Babilônia, um povo que já estava ali há algum tempo, há 70 anos, e como falar de esperança para um povo que há 70 anos está aprisionado, longe da sua casa, longe da sua origem, longe de toda a cultura ao qual eles foram ensinados. Mas o profeta começou a trazer esperança para a vida daqueles que ali estavam. O profeta Jeremias estava trazendo essa mensagem ao povo de Israel. Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Eu sou o Senhor, a quem está falando. Então vocês me clamarão e orarão a mim, e eu o responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o seu coração. Essa mensagem vai falar de esperança para um povo ao qual já não tinha tanta esperança. Vai falar de esperança para um povo que alguns deles já tinham nascido durante 70 anos, nasceu ali na Babilônia, e que se perderam a sua origem, a confiança em Deus. Alguns, quando casaram com o povo daquele local, talvez não passaram quem era o seu Deus, a sua cultura, e aquele povo ficou ali por 70 anos aprisionado. Mas o profeta Jeremias começou a falar para aquele povo: ei, povo, existe esperança em Deus. O Deus está falando para cada um de nós hoje que nós vamos encontrar esperança em Deus. Nós não somos frutos do acaso. Deus tem uma promessa para a nossa vida. Eu não sei como você está hoje. Eu não sei se você está com problema financeiro na sua casa. Eu não sei se a doença assolou a sua casa. Eu não sei o que você está sentindo nesse momento. Mas Deus gerou no meu coração, e assim como Jeremias levou essa mensagem ao povo de Israel, hoje ele traz para mim e para você aqui na igreja: não perca a sua esperança. Em 1 Crônicas 22:9 vai dizer: Contudo você terá um filho, que será um homem de paz, e eu farei que ele tenha paz com todos os inimigos ao redor dele. O nome dele será chamado Salomão, e durante o seu reinado dele, paz e tranquilidade em Israel. Deus vem dizer que aqui, falando para Davi, que a paz reinaria sobre Israel, que os inimigos não teriam êxito contra o reinado de Salomão. Deus já está falando sobre a paz sobre o reino de Salomão. Mas nós estamos falando sobre um povo lá na Babilônia, onde enfrentaram o grande desafio. Sua cultura foi abalada, aonde
nós vivemos trazendo para o dia de hoje, nosso Rio de Janeiro, uma eterna Babilônia, aonde nós podemos ter aqui diversos deuses sendo adorados, diversas situações sendo propagadas para cada um de nós, tentando tirar a esperança de cada um de nós de voltarmos para Jerusalém. O nosso Deus nos chama para voltar para Jerusalém, e são tantas as dificuldades que tentam nos impedir de enxergar a Deus. No segundo tópico, Deus vai falar ao nosso coração, trazendo: Deus nos chama para a oração. Deus tem nos chamado para uma vida de oração diante de tantos problemas. O plano de Deus se cumpre na medida em que a gente se aproxima dele. Às vezes queremos que os planos de Deus cumpram na nossa vida, mas andamos distante do Senhor. E aí culpamos a Deus o que está acontecendo em nossas vidas, botamos a culpa em Deus por algo que é nosso. Eu estava vendo um documentário esses dias, lá do Monte Everest, um documentário real, quando teve um terremoto naquele local. Eu fiquei impressionado porque aquela montanha gigante tem 3 fases até chegar no pico. Tem um local onde eles começam a sua caminhada, ali eles treinam para poder alcançar o segundo ponto, com muita dificuldade para chegar lá. E aí começa a contar a história que teve uma avalanche, onde muita gente morreram, outros sobreviveram. E aí nessa entrevista chamou minha atenção que o rapaz que estava sendo entrevistado, ele colocava toda a culpa em Deus. Toda a culpa do terremoto, toda a culpa das mortes que estavam ali. Ele dizia: Deus não tem amor, um Deus não é piedoso, um Deus que nós estamos aqui fazendo alpinismo, fazendo esporte, e Deus vem aqui e tira a nossa vida. Olhamos para dentro de nós, a culpa é de Deus. Nós vamos para um lugar remoto, aonde qualquer coisa ali pode abalar aquela estrutura e a culpa passa a ser de Deus. Mas não é isso que eu quero me ater nessa noite. É olhar para o problema que nós temos vivido, que dificulta nós fazermos uma ligação com Deus. 2 Reis 6, no versículo 16 e 17, está acontecendo algo aqui extraordinário. O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Aqui no versículo 16, o profeta Eliseu está falando com o seu servo. O seu servo saiu pela manhã, talvez para uma caminhada, talvez para comprar algum alimento para o profeta, e ele vê inúmeros soldados, ele vê carros, cavalos, cavaleiros, armamentos, e ouve que eles estão procurando Eliseu. Ele volta para casa desesperado, porque ele viu o tamanho do problema. E ao chegar a Eliseu, ele se coloca diante do seu chefe, do seu mestre, e diz: não tem jeito, olha pela janela, estamos cercados, vão destruir o Senhor. Mas um homem de oração, um homem que está próximo do Senhor, um homem que tem uma vida diante do Senhor, ele responde àquele homem prontamente: eu não preciso olhar para o problema, eu não preciso chegar à janela e ver a quantidade de homens que está lá fora. Eliseu diz que maior é o que está com ele do que o que está nesse mundo. Eliseu olha para o seu servo e diz, no versículo 17, então Eliseu orou: Senhor, abra os olhos deles para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo, que olhou e viu na colina, cheia de
carruagem de fogo. Eliseu fez com aquele, orou ao Senhor e mostra para ele a grandeza do Senhor. Eu não estou preocupado com o problema. Às vezes estamos focados, olhando para o problema e não enxergamos o autor e consumador da nossa vida, aquele que traz esperança, aquele que vai trazer vitória sobre nossa vida. Aqui nós estamos falando, o profeta Jeremias está dizendo: ei, povo, há esperança, há reconstrução, vamos voltar para o nosso lar. Deus tem olhado para a gente e diz: não deixe que esse mundo apague tudo que eu tenho feito por cada um de vocês, tudo aquilo que eu tenho feito por cada um de nós. Não permita que as dificuldades, que os problemas, que as dores impeçam você de enxergar a grandeza de viver na Nova Jerusalém. É para lá que vamos caminhando, é para lá que vamos ter vitória com o nosso Deus. Mas olha, o profeta Eliseu aqui diz para o seu servo: não se preocupe. Eu fico imaginando aquele homem olhando para aqueles soldados e dizer: como eu não vou me preocupar? Como eu não vou me preocupar com aqueles homens que dizem que vão entrar aqui e vão destruir tudo? Como não? E aí o profeta olha: quem está com a gente é muito maior do que esses soldados lá fora. Não vamos precisar fazer nada. E quando aquele homem olha para o céu, para o alto da montanha, e ele vê o exército de Deus posicionado, ele entende a intimidade que Eliseu tinha com o Senhor. Quando nós passamos por problemas e dificuldades, que possamos olhar para o Deus ao qual nós servimos. Possamos fazer como o salmista, olhar para os montes, de onde virá o nosso socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Muitas das vezes, usamos a nossa pequenez e queremos colocar o nosso Deus numa caixinha, dizendo que Ele não vai dar conta do problema que estamos vivendo. Quando na verdade Deus fala: isso é tão pequeno para mim. Só que existe um processo, como tudo na nossa vida, há tempo para Ele resolver. O problema é que nós queremos tomar o controle da mão de Deus e resolver por conta própria. Isso já mostra algumas vezes para onde levou o povo de Israel. Quando resolveu por conta própria agir fora da palavra de Deus, não era para eles estar aprisionados na Babilônia, se eles tivessem se aproximado mais do Senhor. Não deixe que a dificuldade cale sua voz. O inimigo de nossas almas muitas das vezes quer dizer para você: ei, não vale a pena orar. O seu Deus não vai te ouvir. Sabe aquele pecado? Então, Ele não vai te dar ouvido. Sabe aquilo que você tem feito? Ele não vai te dar ouvido. Mas não deixe que essa escolha, que essas coisas calem a sua voz. Ore ao Senhor, diz: Senhor, eu errei. Ajuda-me nesse momento tão difícil da minha vida. Quando eu olho a história de Davi, eu vejo aquele homem segundo o coração de Deus. Um homem não como perfeito, mas todas as vezes que errou, clamou ao Senhor dizendo: Deus, me ajuda. Não se retire de mim. E Deus trazia uma nova esperança para a vida dele. E caminhando para o terceiro tópico, Deus se revela a quem busca de todo o coração. O que significa buscar Deus de todo o coração? Priorizar Deus em tudo. Entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Como Deus vai agir na minha vida e na sua vida, se nós não entregamos na mão dEle o tudo? Nós entregamos parcialmente,
e aí queremos que Ele haja na nossa vida. E o Deus que traz esperança para a nossa vida diz: me adore de todo o teu coração. Tire um tempo de qualidade com Deus. Entregue verdadeiramente a sua vida na mão do Senhor e você vai viver experiências extraordinárias na sua vida. Quero te dizer que não importa pelo que você está passando, Ele está contigo. Não importa, às vezes nós queremos viver achamos que o extraordinário na nossa vida é só quando tudo está bem. A gente olha lá para a Babilônia, quantas coisas Deus fez naquele lugar através de homens e mulheres usadas por Deus. Quantas histórias vamos ler da Bíblia bem-sucedidas por homens que colocaram a confiança totalmente no Deus vivo de Israel. Vamos conhecer histórias de Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, Jeremias. Quantos homens que se posicionaram não se corromperam em meio a tantas coisas erradas propagadas dentro da Babilônia. Homens que se manteram firme e íntegro, a ponto de Deus se revelar para ele, dizer: me peça e eu farei. Mateus 7:7 vai dizer: peça e será dado a vocês, busque e vocês encontrarão, batam e a porta será aberta a vocês. Quando nós colocamos o nosso coração diante do Senhor, não há problemas que não vai ser vencido por Deus na nossa vida. Precisamos estar ligados com o Senhor para saber o que Ele quer de nós, qual é o tempo que Ele quer agir na nossa vida. Estava falando ali agora há pouco com o meu pastor sobre isso. Eu estou acho que já chegando ao terceiro mês desempregado, mas eu tenho visto Deus agir na minha vida, me usando, tranquilizando o meu coração, o coração da minha família, quanto a isso. Às vezes vem a alegria, às vezes bate a tristeza ao ver minha esposa, minhas filhas saindo para trabalhar e eu ficando em casa. Mas Deus sabe o que Ele tem preparado para cada um de nós. Deus sabe que Ele está me forjando nesse momento. Eu tenho aprendido com o Senhor, eu tenho me posicionado mais com o Senhor. E anterior a isso eu tinha clamado ao Senhor, pedindo: Deus, eu preciso de tempo para fazer a sua obra. Deus, eu preciso conciliar o meu tempo para estar me dedicando ainda mais para o serviço da tua casa. Então eu não posso reclamar desse tempo. Eu tenho que aguardar e esperar que o Senhor haja na nossa vida. Mas olhando para isso, eu quero te dizer que Deus tem chamado Jeremias para essa geração. Deus tem chamado Jeremias para essa geração aqui no Rio de Janeiro. Olhamos para o mundo e dizemos que o mundo está perdido. Se o mundo está perdido, então precisamos buscar essas vidas para o Senhor. Se o mundo está passando por dores, nós somos aqueles que vamos levar cura através da nossa vida, levando Deus para aquelas pessoas. O pastor falou aqui domingo de um jovem, eu assisti o vídeo depois lá da faculdade, um jovem que vivia na Cracolândia e se formou sábado, não foi, pastor? Sábado, se formou em teologia. Um jovem que olhou para o pastor e disse: ei, daqui a 4 anos o Senhor vai me entregar o canudo. Mas para que ele pudesse sair de onde ele estava, precisou de um Jeremias entrar lá e trazer vida e dizer: ei, Deus tem esperança para você,
Deus tem uma nova história para você. Precisamos ser os Jeremias para entrar lá no Complexo do Alemão e dizer: ei, larga essas drogas, porque Deus tem uma vida nova para você. Precisamos ser os Jeremias para entrar no meio daqueles homens armados de fuzis e dizer: ei, a tua história pode mudar, porque eu creio num Deus que muda a história. E a minha oração nessa tarde, diante dessa mensagem, foi: Deus, levanta mais Jeremias. Deus, me faz ser o Jeremias dessa geração, com ousadia, com força, para viver a tua esperança. Deus tem trazido esperança ao nosso coração. Em Salmos 119, caminhando para o final, 119, versículo 2, vai dizer: os que obedecem os seus testemunhos e buscam de todo o coração. Busque a Deus de todo o coração, meu irmão. Nós vamos alcançar vidas para o Senhor. Vidas. Vamos olhar para o vale de ossos secos e olhar para aquele lugar e dizer: ali existe vida para o Senhor. Eu fico olhando esse trabalho desse pessoal que vai lá na Cracolândia. A sociedade diz que lá não tem mais jeito. A esperança daqueles jovens é caminhar para a morte. Mas os Jeremias dessa geração têm entrado naquele lugar e ganhado vidas para o Senhor. A gente vai lá na Cristolândia, a gente vai ver pessoas sendo restauradas para o Senhor. E para concluirmos essa mensagem, o exílio não era o fim de Israel. As dificuldades não são o fim para nós. Deus tem plano de paz e convida você a orar diante do Senhor. E duas frases que me impactaram nessa mensagem, uma de Billy Graham e outra de John Stott, para a gente estar terminando, ministro, que diz o seguinte: minha esperança não reside nos assuntos desse mundo. Ela repousa em Cristo, que está voltando. Billy Graham. A oração é a linguagem da fé, e a fé é o canal ao qual Deus nos encontra. John Stott. Que o Senhor possa continuar derramando graça sobre nossas vidas. E eu quero estar orando para a gente estar encerrando enquanto o ministro está subindo. Soberano Deus e eterno Pai, graça te dou, Deus, por estar em tua presença. Ó Deus, quero te louvar, engrandecer o teu santo nome e pedir, ó Deus, que novos Jeremias nasçam na nossa geração. Pai amado, Pai querido, que Jeremias aqui dentro da nossa igreja saia para enfrentar este mundo, ó Pai, para falar e ganhar almas para Ti, ó Pai. Pai amado, Pai querido, quantos bancos vazios ainda temos na nossa igreja para ser preenchido com vidas que estão clamando pelo Senhor lá fora. Vidas que não sabem como chegar até aqui, Pai, porque estão sem esperança. Pai amado, Pai querido, estão iludidos por esse mundo, pensando que todos os caminhos levam ao Senhor. Mas a Tua palavra nos diz que somente um caminho leva até os céus. Somente Cristo Jesus nos liga até o Senhor, Pai. Pai amado, Pai querido, levanta Jeremias dentro da nossa igreja para alcançar essas vidas que necessitam ouvir a Tua voz, Pai. Pai amado, Pai querido, que precisam ser libertos das drogas. Pai amado, Pai querido, a violência no Rio de Janeiro vai acabar quando se posicionarmos, ó Pai, diante de Ti e avançar diante dessas comunidades para dizer: chega em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, que essa juventude que está perdida em meio às drogas, em meio ao tráfico, ó Pai,
possa fazer parte da juventude da nossa igreja, cheia de vida, Pai, clamando o Senhor, ó Pai, dando testemunho vivos que foram libertos em nome de Jesus. Pai, traga coragem e ousadia para a nossa vida, Pai. É o que eu te peço essa noite, em nome de Jesus. Amém, Deus.